Tá, vamos respirar. A gente não precisa ter medo dos logaritmos. Essa daqui é a primeira aula de algumas que vão explicar um pouco mais sobre esse conceito, tentar mostrar como que a gente pode usar isso ao nosso favor. Mas se em algum momento eu falar rápido demais, devagar demais, ou se ficar qualquer dúvida, fala pra mim aqui nos comentários ou então nas redes sociais que estão listadas aqui na descrição do vídeo. Mas quando a gente pensa no log, o nome da vez é John Napier, um escocês de uma família de classe média alta que tinha até um castelinho ali na região de Edimburgo. Mais pra frente, o Napier até recebe o título de barão. Ele viveu por volta do ano 1600, uma época conhecida pelas grandes navegações e também pelas descobertas astronômicas que tiveram. Em 1614, o Napier comete um neologismo. Ele inventa a palavra logaritmo. Log, da ideia de logos, proporção, razão, e aritmo, de número. No seu livro, ele até fala assim: como nada é mais tedioso, colegas matemáticos, na prática das artes matemáticas, que o grande atraso sofrido no tédio de longas multiplicações e divisões, descoberta de razões e na extração de raízes quadradas e cúbicas, e os muitos erros escorregadios que podem surgir, venho, portanto, revirando na minha mente mediante qual arte segura e expedita eu poderia ser capaz de fazer melhorias para estas ditas dificuldades. No final, após muito pensar, finalmente descobri um espantoso modo de abreviar os procedimentos. É uma tarefa prazerosa apresentar o método para o uso público dos matemáticos. Um parênteses aqui. Essa tradução eu peguei do livro O Fantástico Mundo dos Números, do Ian Stewart, uma propaganda gratuita que eu tô fazendo porque eu gosto muito desse livro e vocês vão me ver falando dele mais várias vezes no canal. Mas voltando pro Napier. O caminho que ele encontrou para evitar esses errinhos de contas que todos nós passamos foi trabalhar com potências de um número fixo. Tá, antes da gente entender por que isso é genial e revolucionário, vamos retomar o que são as potências. Vamos fazer uma breve revisão disso daqui, ó. Potenciação nada mais é do que a multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, quando eu escrevo na forma de multiplicação 2 vezes 2 vezes 2, eu poderia abreviar essa escrita colocando só 2 ao cubo, a potência dessa multiplicação. Generalizando, se eu tiver um b elevado a n, isso é a mesma coisa que b vezes b vezes b vezes b vezes b, com n bzinhos multiplicando a si mesmo. Esse b é o que a gente chama de base e o n é o expoente da potenciação. Tem algumas propriedades que são possíveis só se a gente usar a mesma base. Bom fixar isso daqui, ó. Se eu tiver bases diferentes, essas propriedades não são aplicáveis. E aí, a gente tem 3 propriedades principais, ó. A primeira é o que a gente chama de transformar a multiplicação em soma. Se a gente tem b elevado a x multiplicado por b elevado a y, isso é a mesma coisa do que b elevado a x mais y. A segunda propriedade usa a operação inversa. Então, se a gente tiver b elevado a x dividido por b elevado a y, isso é a mesma coisa do que b elevado a x menos y. Eu gosto de pensar que o tracinho da divisão é o mesmo sinal do menos que a gente usa ali nessa propriedade, só para ficar mais fácil de memorizar. E a última propriedade importante aqui é que b elevado a x e tudo isso elevado a y é a mesma coisa do que b elevado a x vezes y. É como se o parênteses se transformasse na multiplicação dos expoentes. Observação importantíssima. Essa escrita da 3 com parênteses é totalmente diferente se eu tirasse esse parênteses. Quando eu tenho b elevado a x elevado a y sem o parênteses, isso é potência da potência. É o x que está elevado a y e tudo isso daí é o expoente da base b. Tudo bem?
Eu vou colocar alguns exemplos aqui do lado para vocês, caso vocês precisem. Pausem o vídeo, olhem com calma e qualquer dúvida é só falar. Mas vamos continuar, tem só mais algumas coisinhas muito importantes para a gente ver. O que a gente não pode esquecer é que quando a gente tem um expoente negativo, a gente inverte essa base. A gente coloca 1 sobre a base. E tudo isso é elevado a n. Como 1 elevado a n é sempre 1, então a gente coloca por conveniência só o expoente n no b, que se tornou um denominador agora. Notem que a gente não está mudando o sinal do b. A gente está só invertendo essa base. Quando a gente tem uma fração no expoente, uma fração n sobre m, isso é a mesma coisa do que a raiz emésima do b elevado a n. Quem está por cima está por dentro e quem está por baixo está por fora. As correspondências que a gente faz para tentar memorizar, né? Então, quem era o numerador da fração ali, ele está dentro da raiz, elevando b, e quem está no denominador da fração, ele é o índice da nossa raiz. Outras certezas que a gente sempre pode ter. Quando a gente tem uma base elevada a 1, é ela mesma. Se a gente tiver um expoente zero, ou qualquer coisa elevado a zero, isso dá sempre 1. E quando o zero está elevado a qualquer coisa, isso dá sempre 0. Ok? E se a gente juntar essas duas últimas convicções nossas? Se a gente fizer 0 elevado a 0, vai dar 1 ou vai dar 0? Bom, vocês não vão ser cobrados disso, provavelmente, mas isso é o que a gente chama de uma indeterminação matemática. Então, se você estiver fazendo uma continha lá e você chegar em 0 elevado a 0, volta, vê se você não errou alguma coisa, porque isso a gente não tem como falar se vale 1 ou se vale 0. A gente trava a matemática aí e a gente finge que não existe isso, tudo bem? Vamos fazer só um exemplo para ver se a gente entendeu bem como isso tudo funciona. Vamos pegar uma conta chata de fazer. Vamos pegar 1,484 vezes 1,683. Tá, eu poderia fazer isso na mão, mas eu não tô em 1600, eu não vou gastar energia fazendo isso, sendo que eu tenho uma calculadora. E aí eu só joguei na calculadora e ela me falou que isso dá 2,497572. Ok, número bonito, né? Bom, e se a gente tivesse na época do Nepper sem calculadora? O que ele falou para fazer foi tentar usar uma potenciação com a mesma base, né? E a base que ele usou e calculou, ele fez uma extensa tabela usando a base 1,001. E nessa tabela, 1,001 elevado a 395 dá aproximadamente 1,484, que é o nosso primeiro fator da multiplicação ali. E 1,001 elevado a 521 é aproximadamente o segundo fator, 1,683. Beleza? Então, ao invés de fazer essa multiplicação, a gente pode escrever ela como 1,001 elevado a 395 vezes 1,001 elevado a 521 e aplicar a nossa primeira propriedade de potência, transformar essa multiplicação aí em uma soma dos expoentes e manter a base, né? Então, fica 1,001 elevado a 395 mais 521, 916. E aí a tabela lá responde pra gente que isso é aproximadamente 2,498. Em até 3 casas decimais, isso é bastante próximo do que a calculadora tinha falado pra gente, o quanto dava essa multiplicação. Bom, isso é bastante legal, né? A gente vai ver como que essa base aí, 1,001, ela foi escolhida pelo Napier, como isso se transformou em logaritmo e como foi aperfeiçoado, até chegar nisso que os matemáticos tanto gostam. Se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa nova, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo.
Se der, pensa em para quem que você pode compartilhar, quem vai gostar de ver e ter uma iluminação matemática diferente. Eu agradeço toda a ajuda que você tá me dando, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!